Povo ruim. Pronto, pessoal. Em 10 minutos a gente termina, viu? Não, eu quero ver contado. É 10 minutos. Quantos minutos? 10 minutos. 10 minutos. Falei outra pegadinha. Pronto, 10 minutos termina. Deixa vocês virem, tá? Tô de olho. Quando é 10h22, eu encerrei. Ok. Pronto, eu termino bem rapidinho, porque realmente vai ser rápido na semana que vem. A gente nem tem aula na sexta-feira, vai ser só atividade. Eita, mas eu vi que vocês estavam mexendo. Pessoal, então veja aqui, olha, o nosso conteúdo então de geografia é falando sobre a urbanização. Ô, Caixão, com fogo aqui, viu? Fogo, muito fogo. Isso é Otávio. Oi. Vai chover, mas ainda bem. Vou nem reclamar. Porque vai chover não, porque eu entrei na aula, aí eu vou pra aula, aí vou comer também. Ah, entendi. Pessoal, então veja, olha, o nosso conteúdo de geografia, ele é bem pequenininho. Nós estamos falando sobre o processo de urbanização. Esse processo de urbanização, nós estudamos no ano passado o início dele, que é falando sobre o quê? É quando a população da cidade é maior do que a população que vive no campo. Então a gente vê que isso é o processo de urbanização. A gente viu que esse processo de urbanização... Minha gente, estou mexendo na tela de novo, né? A gente viu que esse processo de urbanização, ele vai acontecer devido principalmente o quê? Quando a população ela sai do campo e vai para a cidade. É o que nós chamamos de êxodo rural. E por que a população ela sai do campo e vai para a cidade? Por vários fatores. Em busca de melhores condições de vida, em busca de emprego, em busca de uma moradia, em busca de um salário e, enfim, em busca de melhores condições de vida. A gente viu também no ano passado que as cidades elas foram aumentando e mudando com o passar do tempo, não é? A gente viu que a urbanização ela começou a aumentar principalmente depois da Revolução Industrial. Sempre que a gente vê os fatores principais responsáveis pelo crescimento das cidades urbanas, vai ser principalmente o surgimento das indústrias. Se a indústria ela surgiu, as cidades também vão aumentarem. E a gente vai observar que existem vários tipos de cidade. A cidade, por exemplo, vai ser um local em que existe uma grande quantidade de pessoas e que também praticam atividades comerciais e a própria indústria. Nós vamos ver que existem vários tipos de cidades. Cada cidade tem a sua característica e também tem a sua função. A gente vê que as cidades elas vão ser diferentes pela quantidade de pessoas que vivem nela. Por exemplo, nós vamos ter, por exemplo, pessoal, vários tipos de cidades que vão variarem de acordo com a quantidade de pessoas. Nós temos desde as menores até as maiores. Nós temos cidades globais, megacidades, que são cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. Nós temos uma megalópole, nós temos uma metrópole. A gente vê que está fora de ordem aqui. A megalópole ela é o quê? Um conjunto de duas metrópoles. Nós temos nos Estados Unidos, nós temos o Rio e São Paulo, então são chamados de megalópolis. Então a gente vê que as cidades elas vão desde as menores até as maiores, que são megacidades e também as megalópolis. A gente vai observar então que essas cidades, cada uma delas tem as suas características. Por exemplo, as metrópoles do mundo são Londres, Paris, nós temos São Paulo, México, Nova York. Nós temos também as metrópoles nacionais, como São Paulo. Nós temos a metrópole regional, por exemplo. Nós temos Goiânia, Belém, Manaus e Campinas. Nós temos também as megalópolis, que é a união de duas metrópoles. Não é bem fácil. Nós temos, por exemplo, a maior megalópole vai ser Bow West. A Bow West vai ser, então, a união de Boston até Washington. A gente vai ver, então, que ela vai unir todas essas metrópoles. Então, elas juntas formam uma megalópole. A gente vê também, nós temos a megalópole Rio-São Paulo, vai ser localizado lá na região sudeste. Vamos ter também as megacidades.
são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, como Tóquio, Nova York, Cidade do México, São Paulo, Buenos Aires, são as maiores megacidades do mundo. Vamos encontrar também, dentro dessas cidades, também outras características, que são os centros regionais, como, por exemplo, nós temos Brasília, João Pessoa, nós temos também Caruaru, próximo de nós. Então, a gente vê que as cidades elas vão variando de acordo com o seu tamanho e com o processo de urbanização. Cidades, megacidades, nós temos, então, vamos ter as metrópoles e vamos ter as megalópolis, que são ainda maiores. Em seguida, pessoal, a gente vai observar, então, que o que é que vai acontecer aqui? A gente vê que nós temos que diferenciar, como na aula passada eu expliquei, uma questão bem interessante para a gente observar, que vai ser em relação ao processo de urbanização. Quando eu falo em crescimento urbano, é diferente de urbanização. O crescimento urbano é quando existe o quê? Existe uma diferença quando está nascendo mais crianças do que morrendo pessoas. Então, a gente vê que a população ela está crescendo, certo? Isso nós vamos chamar de crescimento urbano. Agora, quando eu falo de urbanização, eu não estou falando de crescimento urbano. O crescimento urbano é quando ainda está nascendo muitas crianças, mais do que morrendo pessoas. Já o processo de urbanização não está relacionado, mas não tem o mesmo significado. Vai ser diferente. A urbanização é quando a população da cidade é maior do que a população que vive no campo. Então, assim, pessoal, a gente começa a perceber uma diferença entre o crescimento urbano e também o processo de urbanização. Aí a gente vê, existem dois tipos de urbanização que nós vimos há 15 dias atrás. Um determinado lugar, ele pode ser urbanizado, se desenvolver de uma forma organizada, por exemplo, que vai ser uma urbanização integrada, ou seja, um local em que a população da cidade foi viver lá, mas ela se desenvolveu de forma organizada. A gente vê, as cidades cresceram, mas nessas cidades existe uma infraestrutura, educação, saúde e qualidade. Nós tivemos também o emprego. E, por último, vamos ter aqui, por exemplo, qual vai ser a cidade ou então um país que teve uma urbanização integrada? Os Estados Unidos, aqui na América. Já, por exemplo, nós vamos ter uma urbanização chamada de anormal. O que significa uma urbanização anormal? São cidades que cresceram, mas que cresceram sem nenhuma organização, sem nenhum investimento. Por exemplo, nós podemos citar o Brasil. O Brasil teve uma urbanização, ou seja, as cidades elas cresceram de forma desorganizada. A gente vê o que provocou a urbanização. Oi? Falta só esse slide. Ó. Só dois. A gente vê então que a urbanização anormal ela vai ser provocada então devido a isso. A gente vê que é um local que a população ela saiu do campo, foi viver na cidade, mas ela foi recebida na cidade sem nenhuma infraestrutura, ou seja, sem ter uma habitação digna, sem ter uma educação, sem ter uma saúde, um mercado de trabalho insuficiente e também vamos ter a urbanização anormal. Então, essa urbanização anormal é onde uma cidade ela se desenvolveu sem ser organizada, sem ser planejada, ok? Então, a gente pode citar de forma geral aqui, por exemplo, na América Latina em si, ok? A gente vai poder observar, então, como foi que se deu essa urbanização aqui no Brasil, principalmente a partir de 1940, quando surgiu a indústria no Brasil. Então, a gente vai observar que a população deixou de viver no campo, passou a viver na cidade. E hoje nós podemos observar que 86% da população brasileira vive na cidade e não mais no campo. A gente vai observar que a industrialização ela foi um fator principal que levou a população a viver na cidade e não mais no campo, certo? A gente vai observar que existe uma grande diferença da urbanização dos Estados Unidos para a urbanização da América Latina, como nós aqui no Brasil.
A urbanização nos Estados Unidos é integrada. Urbanização integrada quer dizer o quê? Foi uma urbanização organizada. As cidades elas cresceram, mas as pessoas tinham trabalho, tinham educação, tinham direito à saúde. Então a gente vê que ela é organizada. E vamos ter na América Latina que é totalmente diferente. A gente vê que a urbanização ela é recente, porque ela começou há pouco tempo. A gente vê que a industrialização também não faz tanto tempo. A gente vê que na América Latina existe uma grande desigualdade entre as pessoas, principalmente financeira. E a gente vai observar que as cidades na América Latina, como elas foram feitas de repente, e elas são recentes, a gente vai observar que ela foi feito o quê? O crescimento ele foi desordenado, ele foi desorganizado. A gente vê que as cidades elas foram criadas desordenadas, sem planejamento e também sem infraestrutura. Tudo isso é uma questão o quê? De organização que não houve aqui na América Latina, enquanto as cidades estavam crescendo e se desenvolvendo. Por último, o nosso último slide, a gente vai observar o quê? A gente começa então a observar. Quando as cidades elas crescem desorganizadas, podem surgir vários problemas dessa cidade. Aqui no Brasil, por exemplo, como aconteceu, muitas pessoas saíram do campo para a cidade, ou seja, o êxodo rural, houve também vários problemas provocados aqui no Brasil. A gente vê problemas de trânsito devido à grande quantidade, à aglomeração. Nós temos transportes públicos para não ter para todas as pessoas. Nós temos problemas de infraestrutura, de saúde, de educação. Existe também segregação de espaços. Segregação quer dizer falta, uma ausência de algo. Nem todo mundo tem o seu espaço. Oi, Matheus. O senhor vai precisar de um grupo? Vou sim. E o vídeo também, que eu estou gravando na aula. Certo? Aí eu mando. Também vai haver a miséria, que nem todos terão a mesma qualidade e as mesmas expectativas de vida. Vai haver também a falta de serviços públicos, vai haver a desigualdade social, o desemprego, problemas ambientais, a violência devido ao desemprego, que é uma consequência, e vamos ter também o aumento, enfim, da desigualdade e da violência no mundo. Então a gente vê que existem vários problemas que estão relacionados ao crescimento desordenado das cidades. É necessário que a cidade cresça, porém com organização. Se não houver organização, vai surgir vários problemas. A desigualdade, a fome, a miséria, os problemas ambientais, tudo isso é provocado pelo crescimento desordenado das cidades. Ok? Pronto, pessoal.